Quem tem direito de ler? O que é dado a ler? Quem legitima as leituras? Quais as leituras que nos constituem? Quais as que nos aprisionam? Quais os espaços legitimados de leitura? Podemos dizer que há uma linha de força operando em espaços institucionalizados nos quais uma biopolítica de leitura se exerce, controlando os sujeitos e os saberes, normalizando as práticas de leitura e possibilitando que mais homens sejam lidos e ocupem lugares prestigiados de autoria. Pela disciplinarização das leituras, muitos ficam à margem nas escolas, nas instituições em geral. Nesse caso, a leitura funciona classificando e segregando os sujeitos, afetando profundamente as relações, os espaços, os modos de enunciar e os processos de subjetivação. No entanto, é possível pensar a leitura também como uma prática de resistência que possibilita a produção de saberes, de contestações, de constituição de subjetividades, mesmo que atreladas a dispositivos de controle. É possível se pensar hoje qual a ordem da normalização e disciplina no campo da leitura, como saber que a leitura segrega ao mesmo tempo nos possibilita olhar para os modos de enfrentamento dos elementos disciplinares. Por exemplo, no projeto Leia Mulheres, a leitura da literatura, que muitas vezes foi um modo de anular a presença da mulher em muitos lugares e posições sociais, configura-se como uma prática discursiva que funciona como enfrentamento das normalizações, como acontecimento fora dos espaços de controle. As práticas de leitura muitas vezes parecem estáveis, com sentidos fixos, já dados à interpretação. Por isso, é importante ampliar o horizonte de questionamentos para pensar nestas práticas cotidianas, contemplando: quem lê mulheres? Qual o status da leitura? Como a leitura subjetiva as leitoras à margem, ou seja, as mulheres leitoras? Quais os espaços legitimados, não legitimados, de leitura por e de mulheres? Com isso, apresenta a noção de leitura como prática discursiva que dá visibilidade aos sentidos produzidos histórico-discursivamente, os quais estão atravessados pelas relações de saber-poder. Mas esta prática de leitura, em suas dobras, além de operar como dispositivo no governo dos sujeitos leitores, também opera como práticas de resistência. Portanto, podemos pensar que as leituras, nesta perspectiva, não são um mero exercício de compreensão de enunciados linguísticos e seus contextos de uso, mas são enunciados no sentido Foucaultiano. O enunciado não é, pois, uma unidade elementar que visa somar-se ou misturar-se às unidades descritas pela gramática ou pela lógica. Descrever o enunciado não significa isolar e caracterizar um segmento horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou a função que deu a uma série de signos uma existência, e uma existência específica. Daí nasce a necessidade de refletir sobre a importância da existência do enunciado Leia Mulheres hoje. O Leia Mulheres
vai se subjetivando na produção de narrativas, mulheres que contam mulheres, no movimento de praticar a si, em seus saberes e possibilidades de enfrentamento, narrando-se ao infinito, num processo de quase reinvenção de si, no espaço dado aos homens hegemonicamente. Portanto, a leitura, na perspectiva de Michel Foucault, se apresenta como um espaço de produção e de controle do conhecimento, sujeito a práticas disciplinares do saber, e também como espaço de resistências. A leitura como resistência acontece exatamente nos espaços em que também funciona para controle dos saberes e dos sujeitos, no espaço de exercício de uma bioleitura. Daí a importância de se dar visibilidade a práticas que ficam às margens, nas brechas dos discursos em circulação na sociedade. É exatamente nos espaços descontínuos que insurgem novas práticas de leitura, leituras fraturadas que rasgam os discursos hegemônicos, subvertem os dizeres ordenados. A leitura nessa dimensão mostra-se sempre nessa relação do saber-poder e seus atravessamentos. Semelhanças, dessemelhanças, linearidades, não linearidades, disciplina, resistência, transgressão, insurreição.